Pela vida de Rafa, o Senhor que tem se apresentado na vida dele, que o Senhor possa usá-lo, que o Senhor possa fazer com que tudo aquilo que o Senhor entregou em seu coração, ele venha expor, Deus, segundo a tua voz, que ele jamais sinta que vem dele, Senhor, mas tudo vem de ti, que ele venha emanar aqui, Deus, que ele venha se derramar, para que a tua glória, Deus, venha sobre este lugar, e que venha abençoar vidas, e vidas venham ser transformadas, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, Hangar 3, amém? Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é realmente uma alegria imenso poder compartilhar daquilo que o Senhor vem falando comigo. E eu confesso que não é fácil. Quando eu recebi a mensagem que eu ia pregar, a minha pressão caiu. Graças a Deus que eu estava sentado, porque senão não tinha dado certo. Mas eu sei que se eu recebi esse te vira é porque os meus líderes confiam em mim para isso. E eu agradeço muito a vida de vocês, Rafa, Maísa, por todo o investimento que vocês têm feito na minha vida. Eu sou muito abençoada em estar aqui. Eu agradeço a Deus por ter sido plantado nesse lugar. Também gostaria de agradecer aos meus pais que não puderam vir hoje, mas eu tenho certeza que estão orando por mim e estão gerando esse momento há muito tempo. Amo a vida de vocês. Muito obrigado por tudo. Bom, gente, hoje eu fui convocada a ministrar sobre sede profunda, sobre não se contentar com o superficial. E eu peço que vocês abram as Bíblias no livro de Salmos, capítulo 42. Nós vamos ler 2 versículos inicialmente, mas deixe aberta porque a gente vai passear pela Bíblia hoje. Salmo de número 42, diz assim: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Feche seus olhos neste momento, Senhor Jesus. Nós estamos em tua presença e nós queremos conhecer mais um pouquinho do Senhor, queremos estar sensíveis àquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Nós viemos aqui unicamente para nos encontrar contigo, para receber da tua palavra, dos teus direcionamentos para as nossas vidas. Então, que eu não venha falar aquilo que está no meu coração, mas no teu, e que a gente possa acessar aquilo que o Senhor já preparou para nós essa noite. Seja muito bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Continue na direção de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto do livro de Salmos que a gente acabou de ler foi escrito muito provavelmente num contexto do exílio babilônico que o povo de Israel passou. Então, não era um momento fácil para aquele povo. Eles haviam sido alertados por muitos anos de que eles estavam em desobediência e que eles deveriam se acertar com o Senhor porque estavam vivendo em idolatria, estavam cumprindo com os rituais, mas não estavam com o coração rendido ao Senhor. E por isso Deus falava várias e várias vezes através dos profetas de que aquele povo deveria realmente voltar o coração para a presença de Deus. O livro de Jeremias, capítulo 25, é quando o Senhor dá um baixa e diz: olha, já fazem anos que eu venho tentado me reconciliar com vocês, mas porque vocês decidiram viver em desobediência, porque vocês decidiram se afastar de mim, então a Babilônia irá invadir a terra de vocês. E esses versículos foram escritos nesse contexto de dor e de aflição. Então é nesse cenário de total desolação que um povo inimigo invade a terra, arranca tudo que eles têm, tudo que eles construíram, que o salmista vai escrever que anseia pela presença
presença de Deus, porque aqui ele está reconhecendo que muito antes deles perderem o dinheiro, muito antes deles perderem os bens que eles tinham, eles já haviam perdido a presença de Deus. Então ele começa a trazer uma comparação que é muito interessante que a gente se aprofunde nisso para entender toda a profundidade do texto. E a primeira delas é: assim como a corça anseia, suspira pelas correntes da água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E existem algumas características da corça que são necessárias que a gente aprenda e entenda para que esse texto realmente faça o seu sentido completo. A primeira delas é que a corça, ela tem suas patas revestidas de um casco duro, que faz com que elas possam caminhar por terrenos que são íngremes, que são pedregosos, que muitas vezes outros animais não conseguem acessar por conta de espinhos, mas elas conseguem passar e com muita agilidade. O corpo da corça, ele é pequeno comparado ao de outros animais, e isso faz com que ela seja muito ágil, ela consegue correr até 70 km por hora. E assim, é uma velocidade muito alta e em terrenos como florestas densas e até mesmo montanhas que ela usa como refúgio para fugir dos seus predadores. E o que isso tem a ver com a nossa vida? A primeira lição que o salmista está dizendo é o seguinte: não importa por onde eu tenha que passar, mesmo que seja um local difícil, mesmo que seja uma trajetória de dor, mesmo que tudo ao meu redor me pressione, mas eu irei correr ao seu encontro, Jesus. O que o salmista está dizendo é que não importa se eles queimaram o templo do Senhor, não importa se eles estão me arrancando da minha terra, não importa se eu estou vendo a minha família sendo levada em cativeiro, mas isso não vai me impedir de buscar ao Senhor. Muitos naquela época poderiam ter se revoltado com Deus e perguntando como pode o Senhor permitir que a gente passe por isso, mesmo Ele tendo alertado. Mas o salmista está dizendo: Jesus, Senhor, mesmo em meio às aflições, eu decido te buscar porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. A Bíblia vai dizer em João 16:33, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E o que está escrito no Salmo é uma resposta justamente a isso. Jesus, a minha vida pode estar um caos, eu posso estar sendo pressionado e perseguido onde quer que eu esteja, eu posso passar por muitas aflições, mas no versículo 11 o salmista diz: porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista decide confiar e entregar a sua vida plenamente ao Senhor. Assim como Jó, que perdeu tudo, mas decidiu se manter fiel, decidiu ter essa postura de fidelidade, o salmista está dizendo: eu reconheço que, por mais que eu tenha perdido aquilo que eu construí durante toda a minha vida, mas é mais valioso a tua presença e eu não vou desistir de te encontrar. Eu não vou desistir de correr ao teu encontro. E outro versículo que traz a mesma ideia está no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, que vai dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Ele me faz andar em lugares altos. Quando nós decidimos ser assim como a corça, o Senhor, Ele reveste os nossos pés com poder e glória. Ele reveste os nossos pés com o evangelho da paz. E por mais que nós estejamos enfrentando as tribulações e as dificuldades, mas nós estamos caminhando em lugares altos. A nossa mente não vai estar mais conectada a essa dor, mas sim aos propósitos eternos. Não estaremos mais sofrendo só por sofrer, mas estaremos sendo forjados para ter o caráter de Cristo. Nós estamos sendo transformados de glória em glória e recebendo dele a paz que excede todo entendimento. Com os nossos olhos fixos na eternidade, nós podemos viver a alegria que vem de ter a esperança em Cristo Jesus. Por mais que o cenário seja desfavorável, mas perseguindo
seguindo a Ele, não desistindo de o servir, de o amar e de ser fiel à sua palavra, Ele nos dá uma recompensa extraordinária. O outro ponto, além da agilidade, da corça, é que o escritor ele sabe que o olfato desse animal ele é muito aguçado. E principalmente para encontrar águas correntes. Assim como todo ser vivo, a água é essencial para que a corça se mantenha viva. Mas no caso dela, ainda há algo que agrava a situação. Se ela fica desidratada, o corpo dela seca e ela começa a exalar um odor que atrai os seus predadores. E isso faz com que ela se torne mais vulnerável. E quando ela percebe isso, ela corre em desespero por onde quer que ela passe, procurando por correntes de água. E quando ela encontra, ela não apenas bebe, mas ela mergulha e fica só com os olhos para fora, até que ela não esteja mais em perigo. E assim também é a nossa alma. O que a Bíblia quer dizer é que assim como a corça não pode passar muito tempo sem essas águas correntes, assim também o nosso espírito necessita constantemente da presença do Senhor. Nós não podemos ficar esse tempo longe, porque quando nós secamos, quando nós deixamos de aproveitar das águas dele, nós passamos a exalar apenas a podridão de um coração caído. Mas quando nós estamos diante dele, quando estamos em comunhão com ele, e essas águas fluem no nosso interior, nós somos lavados e o que passa a ser exalado é o perfume de Cristo, porque temos um coração que está sendo sempre limpo e transformado. Outro texto que eu quero que vocês abram na Bíblia, está em Cantares, capítulo 5, que vai trazer essa vulnerabilidade de se estar longe de Deus. O livro de Cantares, ele vai trazer a figura do amado como o Cristo e da amada como a sua igreja. E nesse capítulo 5, Jesus está o tempo todo batendo a porta, dizendo que quer ter um relacionamento, quer ter um encontro com a sua noiva. Mas ela diz, já está tão tarde, eu já estou tão cansada. Eu vou deixar para outro momento, talvez agora não, vão ter outras oportunidades, mas ela finalmente se convence de se encontrar com ele. E no versículo 6 vai dizer assim: eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o e não o encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. As sentinelas me encontraram enquanto faziam a ronda na cidade. Bateram-me, feriram-me e tomaram o meu manto. O amado era o rei daquele local. E os guardas da cidade espancaram a amada, espancaram aquele que deveria estar com o rei. E espancaram justamente por conta disso. Porque não a reconheceram, porque ela não estava com ele. O local que ela deveria estar é junto, é preso. Se aquele era o amado dela, então por que ela não quer estar com ele? Por que ela não quer ter um relacionamento íntimo? Por que ela está vagando por aí sozinha? Ela se distanciou das correntes d'água e isso fez com que ela ficasse seca. E os guardas da cidade não reconheceram o perfume do amado, não reconheceram que ali estava alguém que caminha com o rei. Até quando o Senhor vai estar batendo a porta do nosso coração? Até quando Ele vai estar dizendo que quer se relacionar conosco? E nós estaremos apresentando desculpas, dizendo, não agora, eu tenho vergonha, ou eu não quero agora, ou deixa para outro dia. Talvez no próximo culto eu me entregue. Talvez na próxima semana eu comece a orar ou fazer o meu devocional. Não dá mais tempo para que a gente apresente desculpas ao Senhor. Não dá mais tempo de ficarmos vivendo e negociando com Ele para adiar o período de intimidade
intimidade. Nós precisamos abrir a porta antes que seja tarde e ele já tenha partido. Eu não quero abrir a porta e perceber que o meu amado já se foi. Eu quero ouvir a voz dele, correr ao seu encontro. Nós precisamos anseiar pela fonte de águas correntes. O Salmo 63 vai dizer: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. A terra seca, ela é incapaz de abrigar vida, porque lá as plantas não conseguem se fixar e, consequentemente, os animais e outros seres que viveriam nesse ecossistema também não conseguem permanecer. Por conta disso também, as plantas não criam raízes nesse solo e ele se torna um solo que é fácil de acontecer erosão. Ele se torna pobre, ele se torna raso. E qualquer fator externo, como ventos fortes ou chuvas, são capazes de mover grandes quantidades de terra superficial. E isso faz com que seja um ambiente instável. Mas a Bíblia fala que no momento em que águas correntes passam, ao cheiro das águas, até mesmo o tronco morto é capaz de dar brotos. Até mesmo tudo aquele cenário que era de morte e de desolação passa a ter vida. E o nosso coração, que antes era frágil e que poderia ser atingido por qualquer tempestade, agora pode criar raízes de fé e convicção no Senhor, pode se firmar nele. Pode ter a confiança de que Ele está perto, mas isso só é desenvolvido através de um relacionamento com Ele, através de estar perto dessas águas. Uma expressão neste mesmo versículo que é comum a alguns outros, é da minha alma ter sede de Ti. Sede, ela pode ser entendida por dois significados principais. O primeiro deles é para a biologia, que é a necessidade do nosso corpo de ingerir algum líquido. E também no dicionário, no sentido figurado, é encontrado como um desejo vivo, ardente e moderado. Ou seja, uma profunda vontade de se obter algo. E a Bíblia vai retratar ambos os sentidos para essa situação. A primeira delas é que, assim como o nosso corpo envia um sinal para nós e que está no momento de consumir água para que a gente fique hidratado, assim o nosso espírito manda esses sinais. Mas muitas das vezes, quando nós temos sede, nós não buscamos por água pura. E nós podemos tomar outros líquidos que também vão disfarçar a sensação da sede, vão fazer com que ela passe. Se eu tomar um suquinho de caixinha cheio de conservante, de açúcar, de corante, minha sede passa. Mas aquilo não está me hidratando verdadeiramente. Assim é com o nosso espírito. Quantas vezes nós não estamos bebendo da fonte de água pura, nós não estamos na presença do Senhor, e nós vamos absorvendo tudo aquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia, na nossa rotina, fora de casa. Tantas coisas vêm para nos atacar, e é isso que está preenchendo o nosso espírito e disfarçando a sensação da sede. E quando nós nos damos conta, nós não estamos mais nem com vontade de procurar ao Senhor. Nós não estamos mais nem tendo esse desejo de procurá-lo, porque nós já estamos saciados de outras coisas. Mas o que a palavra quer dizer é, só há uma fonte que vai hidratar verdadeiramente. Só há uma fonte que vai te saciar e vai fazer com que você cresça e se desenvolva da forma correta. Quando nós temos sede, quando nós sentimos sede, tudo aquilo que nós procuramos é por uma fonte de água. Quando nós
ingerimos a água, nós estamos fazendo isso para que regule a nossa temperatura corporal, para que filtre toxinas, para que a gente consiga produzir energia, para que a gente permita que as reações do corpo venham a acontecer, ou seja, é essencial para a vida. E assim a Bíblia está dizendo que também é essencial para o Espírito. E porque nós estamos achando que dá para viver longos períodos sem beber da fonte do Senhor, nós precisamos disso dia após dia, porque senão não há vida. Nós temos nos acostumado em apenas sobreviver sem viver verdadeiramente aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós precisamos desse contato com o Espírito de Deus, mais do que uma vez na semana durante um culto. Nós precisamos que essas águas fluam do nosso interior. É muito bom a gente receber de alguém, mas isso não vai te sustentar por toda uma semana. Você precisa estar em comunhão com Ele para que flua em você. Acontece que nós estamos tão saciados com a nossa rotina, que acaba que a nossa sede por Deus tem sido mascarada. Nós estamos adoecendo e nem percebemos. Como eu falei, eu posso tomar outra coisa que não seja água e a minha sede vai passar. Mas com o tempo o meu corpo vai apresentar sinais de doença porque eu não estou me hidratando da forma correta. Assim é o nosso espírito, com o tempo ele vai se enfraquecendo e adoecendo. No Salmo 143, a partir do versículo 6, vai mostrar essa realidade. O salmista vai dizer: estendo as minhas mãos para ti, como a terra árida, tenho sede de ti. Apressa-te em responder-me, Senhor. O meu espírito se abate. Não escondas de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova, como aqueles que estão sem vida, como aqueles que já morreram. Sem a presença dele é assim que nós somos. Nós não podemos nos acostumar em estarmos assim tão secos. O comodismo vai nos secando até que não haja mais nada. Assim aconteceu no Vale de Ossos Secos. Aqueles que estavam ali mortos eram guerreiros de Israel e estavam todos sem vida, todos ali secaram, todos ali não buscaram a fonte de vida, se acomodaram em ficar apenas apresentando rituais vazios, apenas fazendo teatro, mas não perseguir o Senhor com a alma, apenas vindo à igreja 1 ou 2 vezes por semana, mas sem se entregar ao Senhor. E assim todos aqueles guerreiros morreram. Eles estavam servindo, eles estavam fazendo aquilo que é certo, mas perderam a vida porque não procuraram ao Senhor, se acomodaram, acharam que estava tudo bem, estavam na igreja, então estavam salvos, estavam com vida, estavam com força e vigor, mas não. Se não há relacionamento, se não há intimidade, não há vida. E quantas das vezes nós decidimos nos acomodar também, nós passamos todo o nosso dia, e quando chega no final da noite, a gente pensa: nossa, já está tão tarde, eu estou tão cansado, eu não vou orar. A gente passa todo o nosso dia, mas não lê a palavra, não busca falar com o nosso Senhor. A gente decide em viver em desobediência ou fora dos seus caminhos. A gente decide em não cumprir a sua vontade. Nós temos decidido, assim como esse povo de Israel, a ficar longe das fontes d'água. E ainda acreditamos que estamos cheios de vida. E ainda temos a ousadia de chegar na igreja, levantar a mão e cantar: como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Será que tem mesmo? Será que você está assim como a corça perseguindo as fontes d'água? Será que eu e você temos feito de tudo para alcançar o Senhor? Será que independente da nossa rotina, será que independente do nosso dia a dia, nós estamos
correndo ao seu encontro? Será que o nosso coração reconhece Ele como o bem mais valioso? Será que temos visto Ele como nosso tesouro mais importante, o qual a gente larga tudo para encontrar? Porque todas as vezes que nós estamos no culto, mas nós nos importamos mais com quem nós vamos nos encontrar, com qual roupa eu vou usar para que os outros vejam, com se sentiram o cheiro do meu perfume ou não, com que vejam que eu estou servindo, se eu canto bem, se eu prego bem, se eu falo bonito. Nós estamos desperdiçando a fonte de vida, porque nós não estamos nos importando com Ele, nós estamos nos importando com aquilo que é passageiro, e nós temos deixado passar aquilo que vai nos fortalecer. Nós estamos deixando o rio passar e desperdiçando as águas do Senhor, e ainda nós temos a ousadia de perguntar a Ele: onde é que o Senhor está? Assim como muitos, quando foram para a Babilônia, se questionaram: onde que Deus está? Onde que está o cumprimento das suas promessas para a minha vida? Por que que as outras pessoas vivem em bênção e eu não? Por que que ele sente a presença do Senhor e eu não? Por que que ele chora e vive o sobrenatural e eu não? E a verdade é que nós não temos perseguido a presença. A verdade é que nós estamos acomodados e não temos feito segundo a sua palavra, que diz: como a corça, eu correrei ao seu encontro. A verdade é que nos acostumamos em viver no raso. E quem pergunta onde que alguém está, é o Senhor nos perguntando: onde que vocês estão? Onde que está o nosso coração? Será que nós vamos continuar a sobreviver no raso, sabendo que há muito mais para alcançarmos e vivermos? Porque se assim permanecermos, o salmista diz: já estamos mortos. Eu já estou morto se o Senhor esconder a sua face de mim. E nesse Salmo 143 vai dizer, começa dizendo: estendo as minhas mãos para ti. O salmista está perseguindo o Senhor. Ele que pede socorro ao Senhor. Ele que vai ao encontro do Senhor. Ele não espera que o Senhor venha, porque ele já sabe que tudo que Deus tinha para fazer, ele já fez. E agora é responsabilidade minha de correr ao encontro dele. Nós só temos vida quando nós estamos em verdadeira comunhão com Ele. Mas a nossa atitude tem sido semelhante à de Adão e Eva, que quando comeram daquele fruto, eles achavam que continuavam vivos, mas na verdade eles já haviam morrido no Espírito. Nós achamos que estamos vivos só por estarmos na casa do Senhor. Mas isso não é suficiente para nos mantermos vivos. Se nós não reconhecermos que existe mais na presença de Deus, que nós temos desperdiçado, se não mudarmos de atitude, nada na nossa vida vai mudar. Existe um banquete preparado para que a gente desfrute da presença do Senhor. A água dele está disponível, as correntes de água estão disponíveis, e ele só espera que a gente se lance, ele só espera que a gente acesse isso. O Senhor Deus já deu o primeiro passo ao se entregar por nós na cruz. Ao rasgar o véu do templo e dizer: agora vocês têm livre acesso à minha presença. Ele já fez aquilo que é mais difícil e só espera que a gente se aproxime dele. A sua mensagem para nós é: aproximem-se de mim e eu me aproximarei de vocês. Se temos sede, aquilo que mais importa é a presença dele. Se nós temos esse desejo ardente por perseguir a sua presença, então nós abrimos mão de outros momentos, abrimos mão de amizades que nos afastam dele, abrimos mão de ambientes onde as pessoas
só se juntam para escarnecer da palavra. Nós abrimos mão de gastar tempo com as coisas que são passageiras e que vão ficar aqui na terra para gastar tempo com aquilo que é eterno. Nós abrimos mão de nós mesmos para termos comunhão com Ele. Isso é mergulhar no rio, isso é se lançar na presença dEle. Nós somos gerados na eternidade. Antes mesmo da fundação do mundo, nós somos criados, imagem e semelhança dEle. Nós somos feitos para ter essa comunhão com o Senhor, dia e noite, sem cessar. E essa é outra característica da corça. Durante o amanhecer e também o pôr do sol são os momentos em que ela se encontra com maior atividade. E é interessante porque são nesses momentos que o Senhor instituiu para que os sacerdotes oferecessem incenso, oferecessem adoração a Deus. No templo do Senhor existia um altar onde todos os dias os sacerdotes eram responsáveis por queimar incenso ao amanhecer e ao pôr do sol, como sinal de adoração ao povo continuamente. E esse altar ele ficava localizado em um local que era separado por um véu da Arca da Aliança. E essa arca ele representava a presença do Deus vivo. E quando Jesus se entrega na cruz, ele rasga esse véu de alto a baixo como um sinal de dizer: ei, eu estou rasgando tudo aquilo que me impedia você de acessar a mim. Eu estou agora permitindo que você ofereça a sua adoração dia e noite, noite e dia, sem cessar, todos os dias, agora face a face comigo. Agora você não precisa de um representante para chegar perto de Deus. Agora você mesmo pode se encaminhar à minha presença. Foi para isso que nós fomos gerados. Nós não precisamos inventar algo novo. Nós só precisamos retornar ao princípio, retornar ao jardim, onde Deus falava com Adão e Eva. Quando o seu espírito se movia ao pôr do sol. Nós não precisamos esperar por uma conferência, por um acampamento, por um culto. Nós não precisamos esperar que alguém ponha as mãos sobre a gente e venha orar por nós. Não, nós mesmos podemos acessar a presença de Deus. Nós mesmos podemos, dia e noite, ter comunhão com Ele, viver o extraordinário, se derramar na sua presença e conhecer mais do seu coração. Por isso que o salmista escreve: não escondas de mim o teu rosto. Isso é um grito de desespero por alguém que tem sede profunda pelo Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor habita em meio à luz inacessível e que ao redor do seu trono os anjos eles estão voando e cantando dia e noite sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor e Deus nosso. Os anjos eles têm liberdade para ir para qualquer outro lugar. Eles estão voando. Eles não estão presos nem obrigados a permanecer diante do trono de Deus. Mas o pouco que o Senhor revela a eles é o suficiente para fazer com que eles permaneçam ali, sem cessar rendendo adoração, porque sempre há algo a mais para contemplar da face do Senhor. Há sempre algo novo que Ele tem reservado para as nossas vidas. E não há outra reação a não ser de se prostrar e adorar continuamente a Ele. E esse Deus que habita em luz inacessível deseja se revelar a nós, assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 10, vai dizer: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está?
Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quanto mais nós nos abrimos ao Espírito, mais nós vamos conhecendo o coração do Senhor, mais nós vamos tendo a revelação de Cristo Jesus, porque Ele não é apenas um Deus ou um homem que veio há muitos anos atrás e que agora é inacessível. Não, nós podemos ter essa comunhão íntima com Ele. Ele deseja se revelar cada dia mais a nós. Ele deseja que a gente saiba quais que são os planos dEle. Ele deseja que a gente conheça as promessas dEle para as nossas vidas, quais que são os propósitos dEle para as nossas vidas, e tudo isso é obtido através de relacionamento, e Ele está dizendo que está aberto a isso, e que envia o seu Espírito a cada um daqueles que clamam, a cada um daqueles que se dispõem a conhecer. A cada um daqueles que dizem: eu vou perseguir as tuas águas. Moisés permaneceu no monte até que o Senhor falasse face a face com ele. Quando ele voltou, o rosto dele brilhava tanto que as pessoas diziam: cubra o seu rosto com um pano, Moisés, porque sua face brilha tanto que ofusca a nossa visão. E nós podemos conhecer esse Deus. Ele é um Deus inesgotável e só está à procura dos seus filhos que têm sede insaciável. Quando nós temos mais sede dele do que de outras fontes, a sua presença tem liberdade para nos inundar. Quando nós fechamos os poços que tem jorrado qualquer outra coisa menos a água da vida, quando nós abrimos mão dessas outras águas, outros líquidos que têm fingido que nos hidrata, mas na verdade só mascara a nossa sede por Deus. Nós estamos dando acesso a Ele, ao nosso coração, e passamos a viver nessa fonte verdadeira. Enquanto houver sede por Ele, haverá água. Enquanto houver busca a Deus, haverá relacionamento com Ele. Ele diz em João 7:37, se alguém tem sede, venha a mim, beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O convite está feito para todos aqueles que desejam mergulhar um pouco mais, para todos aqueles que desejam acessar o seu coração, que sabem que existe mais para prosseguir no conhecimento de Deus, que entendem que não dá para viver um relacionamento raso ou vazio. O convite está feito para todos aqueles que não estão satisfeitos com o raso. Para todos aqueles que desejam conhecer esse Deus que faz de tudo para se relacionar com os pecadores. Que faz de tudo para transformar os seus filhos de glória em glória. Que faz de tudo para ter relacionamento. Então, que a gente não deixe que os prazeres momentâneos do mundo ou qualquer outra coisa roube aquilo que é eterno.
Nós não podemos deixar que as obrigações do dia a dia ou as circunstâncias da vida roubem a recompensa maior, roubem a boa parte. Jesus deseja transformar a nossa vida por completo, fazer com que a gente viva o extraordinário, assim como está escrito em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. A gente pode viver tudo isso porque a Bíblia não é um livro de histórias que ficaram presas no passado, mas é um livro que tem promessas do Senhor para os nossos dias, para a nossa geração, para o nosso ministério. E o Senhor está dizendo que tudo isso nós podemos viver, que obras maiores do que as que Ele realizou, nós podemos ver. E isso exige um posicionamento. Isso exige que a gente negue a si mesmo, tome a nossa cruz e decida segui-lo dia após dia. Porque quando nós seguimos os passos de Jesus, todas as bênçãos e os milagres nos acompanham. Porque nós passamos a viver conforme a sua direção, conforme os seus passos para nós. Quando nós nos colocamos debaixo de obediência ao Senhor, os nossos pés são feitos assim como os da corça. E nós passamos a viver nos lugares altos que o Senhor determinou para nós. Quando nós passamos a viver em submissão e devoção ao Senhor. Então, tomar a nossa cruz e seguir a Ele dia após dia faz com que também tudo aquilo que Ele operou e ainda opera nos acompanhe e nos siga. Nós não precisamos correr atrás dos milagres, nós não precisamos correr atrás das bênçãos, nós não precisamos correr atrás de cura ou libertação, nós precisamos correr para Cristo, porque Ele é a fonte de tudo isso. E quando nós encontramos aquele que é verdadeiramente poderoso para fazer qualquer outra coisa, Ele opera infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele opera o querer e o realizar. Ele opera nas nossas vidas. Tudo aquilo que nós não imaginamos que é possível que aconteça. Mas a sua palavra nos garante que essas obras acompanharão os que crerem. Virão atrás, perseguirão. Mas nós precisamos perseguir a Cristo, nós precisamos buscar a Ele por quem Ele é, por Ele ser a fonte verdadeira de vida, por querer conhecer mais desse Deus que faz tudo para ter um relacionamento genuíno. Quando nós temos essa comunhão com Ele, nós vamos nos parecendo mais com Ele. E assim nós podemos entender as suas vontades, entender aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Entender aquilo que Ele determinou para a nossa trajetória. O posicionamento que Ele nos pede é simples. É o de abrir mão de vivermos com a mente presa a esse mundo e passar a caminhar em lugares altos. E passar a caminhar por fé e não com o coração preso às circunstâncias da vida. O posicionamento que Ele nos pede é simples. Ele não quer que a gente faça algo mirabolante, Ele só quer que a gente se entregue verdadeiramente. Como a corça anseia por correntes de águas, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Quem escreveu isso estava habituado a ter um ambiente certo para adorar,
a poder se aproximar até um determinado local, a um determinado espaço. E mesmo assim, Ele diz que perseguirá essa presença, independente das situações da vida, independente se esse templo existe ou não, se esse espaço existe ou não. E hoje nós podemos avançar e avançar, conhecer e conhecer, estar mais perto dEle. E nós não podemos deixar que isso se acabe assim. Nós não podemos deixar Ele bater a porta do nosso coração e dizer: agora não dá, Senhor, não. Está na hora de corrermos ao seu encontro, de persegui-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com todas as nossas forças. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder por minha causa, a encontrará. A mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas para nós que acreditamos e temos fé e confiança em Cristo Jesus, é o poder de Deus. A mensagem da cruz que diz: negue-se a si mesmo, é loucura para o mundo, mas para nós que acreditamos em Cristo Jesus, é o caminho para acessarmos Ele cada dia mais, é o caminho para vivermos o extraordinário cada dia mais, é o caminho para podermos viver tudo aquilo que Ele tem nos garantido em Sua palavra, é o caminho para vivermos tudo aquilo que Ele nos tem prometido. Ele deseja operar o sobrenatural em nossas vidas. E para isso, basta que a gente abra mão da nossa natureza caída e busque verdadeiramente a vida nele. Que a gente prefira ter sede de Deus, que a gente prefira se desesperar para encontrá-lo e buscá-lo incansavelmente. E que não sejam palavras ditas da boca para fora, mas que sejam verdades que estejam firmadas no nosso coração, enraizadas. Essa mensagem é para todos aqueles que antes de serem enviados por Cristo, querem conhecê-lo, querem estar com Ele. O Senhor Deus, Ele perguntou em uma visão que Isaías teve: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor. Mas com isso, ele foi tocado pela presença do Senhor. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus que o transformou. Ele teve uma experiência que não se resumiu a apenas uma visão ou a um dia, mas que fez com que ele se movesse todos os dias a partir disso, todos os dias em busca daquele que é capaz de fazer mais, daquele que tem reservado algo maior, daquele que é o próprio Deus, dono de todo o universo, mas que também nos conhece e nos chama. Ele conhece cada estrela pelo seu nome. E Ele também conhece cada trajetória nossa, cada vida que se encontra aqui. Senhor, nós queremos apenas a Tua presença. Mesmo que a gente não contemple nada com os nossos olhos, mas não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está operando. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo.
nós podemos cooperar com o Senhor, com os seus planos. A Bíblia vai dizer que não havia chuva sobre a terra, porque não havia quem lavrar a terra. Mas a partir do momento que Deus fez o homem, e que o homem passou a cuidar da terra, então Deus confiou essa missão ao homem. O Senhor quer confiar uma missão a cada um de nós, mas Ele não pode fazer isso se antes nós não nos posicionarmos. Ele está à procura daqueles que vão se colocar diante dEle e dizer: Senhor, eu irei te perseguir todos os dias, eu irei te procurar a cada manhã, a cada entardecer. Eu não vou abrir mão da tua presença. E eu gostaria que nessa hora você se colocasse de pé. Se você também deseja que o Espírito Santo possa fluir do teu interior, que essas águas não se limitem apenas ao templo, mas que correm da direita do trono de Deus, e que por onde passa esse rio tudo transforma. Se você deseja que esse mesmo rio flua através de você, se você quer se comprometer a perseguir pela presença do Senhor, e deseja esse relacionamento verdadeiro que não custa caro, mas que custa tudo. Se você deseja essa sede profunda, então eu te convido a sair do seu lugar e se ajoelhar aqui, atrás da presença do Senhor. Todos aqueles que não estão conformados e que sabem que existe mais, não espere para que as pessoas que estejam com você decidam se lançar. Isso é algo seu com Deus, é um relacionamento pessoal e íntimo. E nós precisamos aprender que mesmo que quem esteja ao nosso lado não queira acompanhar, mas se Ele é mais valioso, eu vou abrir mão de tudo para estar diante da presença dEle. Então, se você deseja se comprometer a perseguir ao Senhor assim como a costa, eu te convido a se ajoelhar aqui. Nós queremos orar por você. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por água, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu.
Há alguns anos atrás, quando eu cheguei aqui no hangar, uma das primeiras experiências que o Senhor me fez viver foi uma visão que eu tive, onde um grande rio de vida corria deste templo. E o Senhor dizia: essas águas que eu tenho reservado, eu quero que fluam através de vocês. E as nações virão beber da fonte que eu abrir aqui. Isso está disponível para os nossos dias. Isso está disponível para que a gente viva. Então que nessa hora você abra mão de tudo, Espírito Santo. Abra os nossos olhos para contemplar a beleza que é te conhecer, para entender a grandeza que é fazer parte dos teus planos. Quando eu comecei a vir no hangar também, toda semana alguém convidava um apelo em específico para orar, e uma dessas vezes eu disse: Jesus, eu já venho aqui tantas vezes que esse povo deve achar que eu estou muito acabado, mas o Senhor está falando comigo toda semana, mas dessa vez eu não vou não. Eu recebo daqui, e o Senhor me disse: você vai deixar de acessar aquilo que eu guardei para você por vergonha? Você vai deixar de estar na minha presença porque se importa com o que alguma pessoa talvez pense a respeito de você? Eu sei que existem pessoas aqui que desejam mais e mais do Senhor, que desejam largar as águas rasas e verdadeiramente acessar a presença de Deus e falar com Ele como quem fala com um amigo, assim como Ele diz que quer se relacionar conosco. Então que nessa hora tudo que tem te prendido possa ser rompido agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. E que o Espírito Santo possa mover as águas deste lugar. E eu sei que há um rio a fluir aqui, não por minha causa, não pelas pessoas que aqui estão, mas pelos corações que se voltam a perseguir a presença de Deus, pelos corações que tanto têm chorado e clamado pelo mover do Espírito Santo. Oh Jesus, tens liberdade para mover neste lugar, tens liberdade para tomar as nossas vidas, tens liberdade para nos levar a mais 500 metros e a mais 500 metros do teu rio de águas vivas. Pode mover, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu pergunto: se você deseja sair do superficial e perseguir ao Senhor, assim como a costa, se ajoelha aqui na frente, nós queremos orar por você. Abre as comportas. Eu vejo uma pequena nuvem de um tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem de o tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer e faz chover, e faz chover. Abre as comportas do céu. E faz chover, e faz chover. Abre as comportas do céu e se pedimos, Jesus virá. E como
Então grite, então chore por ele. E faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu, faz chover. Vai chover, abre as comportas Nós não queremos, Pai, e vai abrir a porta e ver que a Sua presença já foi. E ver que o amado da nossa alma já saiu. abre Nós queremos correr ao Teu encontro, Jesus. Nós queremos que o nosso coração tenha uma sede intensa por Ti, Pai. Encontre agora os Teus filhos, Jesus. Existe uma porção do céu existe levada um para aqueles que estão se lançando nas águas. que flui do Teu grande Que nessa hora, Espírito Santo de Deus, o Senhor possa encontrar cada coração que se encontra sedento pela Tua presença, que reconhece, Jesus, que precisa mais de Ti e que se compromete a perseguir a Tua presença até encontrar. E que assim como a costa não irá deixar de correr até encontrar a fonte de água viva, até encontrar águas correntes que possam lavar, até encontrar o bem mais valioso, que vale a pena largar tudo para ter. Nós queremos apenas a Ti, Jesus. Que nosso coração seja marcado com um desejo genuíno por Te encontrar, sacia minha por uma extrema devoção à Tua palavra e uma sensibilidade eu quero ao Teu falar, ao Teu passar, Jesus. Queremos reconhecer a Tua presença. Queremos reconhecer quando o Senhor estiver pertinho. E nós queremos abrir mão de tudo mais fonte de água para estarmos contigo, Jesus. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos mantenha eu quero presos a Ti, Pai. do Teu rio. Nós não queremos nos afastar nem por um momento. Nós queremos avançar nas Tuas águas. Lava meu Nós queremos Te perseguir, eu quero custe o que custar, Tuas águas. seja qual for o caminho, se teremos que enfrentar tribulações ou não, Da Tua mas nós perseguiremos as Tuas fontes. fonte viva. Essa é a nossa oração.